Tinha uma coisa que eu ouvia muito nos tempos que eu congregava na Assembleia de Deus, que acabou se tornando verdade muito pungente no meu ministério, de que é muito mais fácil ver a conversão de um ateu do que a conversão de um falso crente. Alguém que é ateu, é descrente, que vive uma vida mundana de forma explícita, negando a Jesus, é alguém que sabe que não tem Jesus. Você só precisa convencê-lo a querer Jesus. No caso do falso crente, você tem um problema um pouco mais grave, porque primeiro você precisa mostrar para ele que ele não tem Jesus, quando ele acredita ter. E então, depois que ele é convencido que não tem Jesus, você mostrar para ele o caminho de Cristo. Por isso que Mark Dever e Paul Alexander, escrevendo um livro chamado Igreja Intencional, um ótimo material, eles dizem que a coisa mais insensível que nós podemos fazer nessa vida é levar pessoas condenadas a pensarem que são salvas. Muitas vezes nós temos um tipo de pregação tão água com açúcar e tão voltada a um tipo de amor de Deus, que não é o amor bíblico, que prega uma graça barata, onde a gente convence pessoas de que elas estão bem com Deus, quando na verdade Deus ainda está com a sua ira pronta para derramar sobre elas, porque elas ainda não encontraram em Cristo Jesus a sua salvação. Talvez uma das piores coisas que podem recair sobre o ser humano é a crença falsa de que eles já são salvos. Uma crença não confirmada pela realidade de que eles têm Jesus na vida deles. A coisa que eu mais escuto no evangelismo é: mas eu já tenho Jesus na minha vida. Vindo de pessoas que absolutamente não têm. Eu lembro uma vez, eu estava evangelizando num bar, no Presidente Kennedy, não me pergunte. Eu estava fazendo evangelismo de rua, de porta em porta, e aí era, sei lá, segunda de manhã, uma coisa assim, e tinha um monte de bêbado no bar. Aquela galera não chegou de manhã naquele bar, estavam ali um tempo já, provavelmente desde domingo à noite. E aí eu comecei a evangelizar e tal, um cara pegou uma cruz e mostrou para mim a cruz no pescoço, e disse: eu já tenho ele aqui comigo, enquanto eu evangelizava, morto de bêbado no bar. E eu, naquele ímpeto juvenil, não é, da respostinha, eu disse: você tem ele no pescoço, mas você já tem no coração? Aí ele olhou para mim e disse: eu sei que eu vou para o céu. E aí o bebo do lado do bebo, olhou para mim, olhou para ele e disse: para o céu da boca de uma onça. O bebo evangelizou o outro bebo. Mas veja, as pessoas acreditam que tem Jesus no coração. As pessoas acreditam que são salvas, acreditam que estão bem com Deus, mesmo no bar. Ora, o cara está no bar, segunda de manhã, provavelmente já está ali há várias horas, talvez virou a madrugada ali, e ele acredita que tem Jesus no coração, porque ele tem um crucifixo no pescoço, acredita que vai para o céu, quando seus colegas de embriaguez sabem que o destino deles, a partir daquela vida que vivem, não é encontrar um Deus que irá recebê-los de braços abertos. E o que dizer de quem está na igreja? Se pessoas se convencem que vão para o céu, mesmo embriagadas em um bar, o melhor lugar para você se convencer que vai para o céu é entrando nas portas de uma igreja, é sentando nesses bancos, é fazendo o pix de alguma porcentagem do seu salário, é usando as roupas certas, é falando certos dialetos do subgrupo religioso, é evitando uma ou outra falha moral que você nem gostaria muito de cometer mesmo, e vivendo uma vida externamente comportada. Você se convence que o tem no coração, você se convence que vai para o céu. E às vezes, o duro trabalho dos pastores no púlpito é te convencer que você pode ter toda a religião, mas você não tem Jesus. Se você não vive a vida de fervor espiritual que Jesus espera que nós vivamos. A igreja de Laodiceia é essa igreja. Laodiceia é uma igreja sem Cristo. Laodiceia é uma igreja, da mais fina forma que você pudesse enxergar uma igreja, mas que ainda assim não possuía Jesus dentro dela. Nós vamos ler Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22, onde diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço
as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia era uma igreja convencida de que estava bem com Deus, mas era convencida pelas circunstâncias externas, não pela comunhão real com Cristo Jesus. Laodiceia era uma cidade muito importante, era um importante centro administrativo e judiciário do Império Romano. Com o tempo se tornou também um poderoso centro bancário. Se isso já não garantisse a Laodiceia poderio financeiro, se tornou também um grande ambiente comercial. Se tornou famosa por produzir uma lã negra, muito macia e muito importante para a produção de roupas naquele tempo. Tornou Laodiceia uma exportadora e uma produtora de roupas muito benquista daquele tempo. Foi nessa cidade que, vindo do templo de Men-Karou, o deus da cura, surgiu o chamado pó frígio, um tipo de colírio que era usado para curar doenças nos olhos. Era uma cidade rica, próspera, poderosa. E a igreja daquela cidade se beneficiava de toda a riqueza que surgia dali. Acontece que uma das maiores mentirosas que existe no mundo são as posses. Você tem medo da pobreza? Você devia ter medo do dinheiro. Você tem medo do fracasso? Você devia ter medo do sucesso. Você tem medo do abandono? Tem medo das coisas darem errado? Você tinha que ter medo das coisas darem certo. A mais fina verdade é que Laodiceia é uma igreja que não escuta nenhum elogio da parte de Jesus. E a principal característica dessa igreja é que era uma igreja bem-sucedida. Nós temos tanto medo das coisas darem errado, nós temos que ter medo quando nós somos bem-sucedidos, quando encontramos vitória e sucesso. Não tínhamos que ter medo quando a conta da igreja está no vermelho. A gente tinha que ter medo quando bate 130% da meta. A gente não tem que ter medo quando a obra para. A gente tinha que ter medo quando consegue pôr porcelanato. O medo não é o culto acontecer no escuro porque a luz deu errado. O medo é quando a gente tem iluminações boas que funcionam bem. O nosso medo tem que vir com cada vez mais sucesso e bem-estar, estando à disposição da vida da igreja, porque é isso que muitas vezes mascara uma vida de fé falsa. É fácil quando temos o ar-condicionado e as metas financeiras muito boas e recursos, e as coisas começam a melhorar, começam a ir bem, as coisas começam a dar certo, e uma igreja que tem tudo dando certo, passa a ser a igreja que usa o fato das coisas darem certo como um substituto para agir e ser certo, porque é assim que a gente avalia a vida muitas vezes. Deus está nos prosperando, Deus está nos dando crescimento, Deus está fazendo as coisas funcionarem bem, somos ricos, prósperos, as coisas estão indo legal à nossa volta, que coisa maravilhosa, e às vezes isso é um sinal do abandono de Deus. Às vezes, o maior sinal de termos abandonado o Senhor é tudo começar a dar muito certo na nossa vida. Há uma igreja aqui que se convenceu da mentira do sucesso, que se convenceu da mentira da riqueza, que se convenceu da mentira do poder. Por isso que Jesus apresenta como aquele que é a verdade. Ele vai dizer ao anjo da igreja em Laodiceia: escreva estas coisas, diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso é uma alusão a Isaías 65, onde Deus é chamado de o Deus do Amém, como uma forma de expressar que Ele é o Deus verdadeiro. Aqui é mais um título de divindade do Antigo Testamento, sendo aplicado à pessoa de Cristo Jesus, deixando claro que Ele é o próprio Deus do Antigo Testamento manifesto, mas é uma forma de testemunhar que Cristo é o verdadeiro, que Ele é o Criador de todas as coisas. Aquela igreja que estava sendo cegada pelas coisas, precisava entender que o Senhor de todas as coisas era a verdadeira verdade, era o Amém, era o fiel e o testemunho verdadeiro das coisas, porque as coisas não são testemunhas da verdade. Podemos ter uma igreja que cresce, se desenvolve e enriquece, podemos terminar esse prédio e ter tudo muito bonito, podemos ter recursos para fazer o que quisermos, e isso não pode nunca ser um substituto da verdade que é pregada por Cristo Jesus. Não temos que ter medo de uma igreja que estagna, temos que ter medo de uma igreja que prospera e cresce, porque não é a Escritura que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que aqueles que são tomados pelo brilho das coisas do mundo, da concupiscência da carne, do brilho do desejo dos olhos, muitas vezes acabam se penetrando com várias dores, com vários sofrimentos. A verdade é que quando as coisas começam a ir bem externamente, é aí que muitas vezes o nosso coração se corrompe, para trocar aquele que é a verdade e o Criador de todas as coisas, pela mentira que as coisas nos contam, de que é nelas que podemos depositar a nossa esperança e o nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes, pregando para amigos, me diziam: Iago, mas se esta igreja não fosse uma igreja verdadeira, Deus não prosperaria tanto. E para muitas comunidades, a prosperidade material, financeira, é testemunho de integridade. Veja como Deus cresce a nossa igreja, veja como é bonito o nosso templo, veja como são ricos aqueles que fazem parte da nossa comunidade, veja quantos jogadores de futebol, veja quantos músicos de sucesso. Isso prova que Deus está aqui, e muitas vezes só prova que nós abandonamos o Senhor de tal modo que o mundo se interessa por aquilo que temos, porque no fim das contas o descrente consegue virar o culto, concordar com tudo, gostar de tudo, voltar para casa com a mesma vida, porque no fim das contas podemos ser uma igreja que trocou Jesus por coisas que às vezes Jesus nos dá. Não é isso que é a idolatria? Não é trocar Deus pelas bênçãos de Deus? Trocar o Senhor pelas coisas que o Senhor nos dá? Muitas vezes somos igrejas idólatras, quando ao invés de amarmos ao próprio Deus, amamos as coisas que Deus nos entrega. O próprio culto pode virar uma idolatria, quando o culto substitui a vida com Deus, quando o culto e o louvor cantado bonito, com a banda e um instrumental lindo, substitui a própria experiência de louvar com os meus lábios e o meu coração a pessoa de Jesus, quando a pregação substitui a minha leitura bíblica, e eu só consigo ouvir a Deus quando o pastor que prega que fala, e aí eu ouço Deus, aí eu acho que ouço Deus pelo menos, mas eu não ouço Deus quando eu abro a minha Bíblia, quando eu oro, quando eu peço para Ele falar ao meu coração. Eu oro aqui, porque no culto me obrigam, mas na minha vida privada, com o Senhor, na minha vida, a gente transforma, às vezes, a vida religiosa em um substituto para a verdadeira vida de devoção. Sabe o que acontece? Quando isso se torna verdade sobre nós, nós viramos pessoas mornas. É essa a condenação de Jesus a essa igreja. Conheço, verso 15, as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus está requisitando que essa igreja tenha temperatura. Se você fosse quente, eu sentia alguma coisa nessa água. Água quente é gostosinha para tomar banho. Se você fosse fria, haveria refrescância nessa água. Mas você não é frio, você não é quente, você não tem nenhuma temperatura, você não tem nenhum sabor, você não tem nenhuma luz, você só é morna, é uma água que não tem muita utilidade, não é nem frio, não é quente, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Queridos, enquanto Jesus era verdadeiro, essa igreja era falsa, mas essa igreja não era falsa porque tinha ido completamente para o caminho do pecado.
Essa igreja era falsa porque era uma igreja morna, opaca. Era uma igreja que não brilhava à luz de Jesus. Era uma igreja que abandonou a verdade e o poder do Evangelho. Queridos, quão fácil é se dizer cristão e sermos cristãos opacos, mornos, que não fede nem cheira. Não é assim que a gente fala no Ceará? Nem fede nem cheira. Porque se fedesse, às vezes eu sentia o cheiro fedendo, saberia que tinha coisa fedendo. Se cheirasse, eu sentiria um bom aroma. Mas aí Jesus está dizendo, vocês são uma igreja que não fede nem cheira. É uma igreja que não é nem quente nem fria. É uma igreja que nem queima, nem congela. Está aí, passando, vazia pelo mundo. Se não houvesse essa igreja aí, rapaz, a igreja, o bairro não sentia nem falta. Derrubei foi água aqui. Que tá gelada, pelo menos. Ao menos refresca a garganta. Se essa igreja sair daí, que diferença faz? Que diferença faz para o bairro? Que diferença faz para a comunidade? Que diferença faz para a cidade de vocês? Se essa igreja for só um evento, se é só um acontecimento de domingo, se houvesse um bom teatro às 18h30 na Vila Peri, talvez fosse a mesma coisa. Se tivesse passe livre para o cinema, entrada grátis, mostra a carteirinha de estudante, senta lá de graça, domingo à noite, faria diferença de fato? Somos uma igreja que tem o que entregar, o que contribuir para a vida das pessoas que realmente precisam do Evangelho? Ou nós nos reduzimos a um evento legal de domingo, a uma experiência marcante no fim da sua semana? Hoje, no fim das contas, não existe vigor, não existe mais força, não existe mais fogo, não existe mais, é uma palavra que é muito mal usada, mas não existe mais fanatismo. Sabe, eu lembrava que antigamente a gente era tratado, os evangélicos, como um bando de fanático. É o povo do livro preto. Vocês lembram, alguém tem a cidade aí de lembrar dessa? É o povo do livro preto. E aí, claro, os grupos mais pentecostalizados eram grupos que muitas vezes tinham uma série de hábitos externos que eram desnecessários. E aí a gente descobriu que pode um monte de coisa. Descobriu que mulher pode usar calça, descobriu que a mulher pode usar maquiagem, glória a Deus. Descobriu que o homem pode ir para o futebol, o jovem pode ir para o cinema. Descobriu um monte de coisa que diziam que não podia e agora é legal, pode. Mas parece que a gente acha que pode tanto, que a gente às vezes acha que pode tudo. E agora quer viver um tipo de vida que não tem mais nenhum relacionamento com sacrifício, com oração, com entrega, com jejum, com uma vida com Deus, onde agora eu tento colocar minha vida diante dele. Porque quando a gente é fanático, não fanático pela casca externa da religião, mas quando a gente é fanático por Jesus, o que a gente faz? O que é um cristão radical? Um cristão radical é alguém que perdoa mais as ofensas que recebe. Um cristão radical é alguém que está mais disposto a entregar a outra face. Um cristão radical é alguém que é mais paciente com os pecadores. Um cristão radical é aquele que foge com mais força do pecado. Um cristão radical é aquele que ama mais o Senhor. O cristão radical é aquele que está disposto a perdoar coisas que ninguém perdoaria, que está disposto a se sacrificar de uma forma que ninguém se sacrificaria. Um cristão que realmente vive com fogo espiritual é alguém que consegue viver a vida com Deus olhando para o pecado como uma coisa do qual ele tem medo, e ele foge, e ele se arrepende, e ele corre atrás, pede ajuda, liga, e vai sabe, onde é que foi, para onde foi o nosso fogo espiritual? Para onde foi aquilo que arde no nosso coração, para a gente ser louco por Jesus, no melhor uso do termo? A gente acha que isso é coisa, sabe, a gente ficou tão traumatizado com os movimentos emocionalistas que dominam a religião brasileira, que a gente abandonou toda a emoção. Oxe, não pode ter um culto mais animado no domingo aqui na Manaí, que eu tenho que receber uns 4 zap na semana de gente, pastor, é isso, agora viramos uma igreja assim? As irmãs vizinhas ficam pulando aqui em cima? Sabe o que é que nunca reclamam? É quando a gente faz um culto que tem voz e violão, mais introspectivo, ninguém me liga na semana, pastor, viramos uma igreja morta? Não, o pessoal entende que existe todo um grande espectro de emoções, existem momentos para a gente ficar mais comedido, introspectivo, existem momentos que a gente fica alegre, feliz, e a gente vive tudo isso para o Senhor, dentro dos limites daquilo que a Escritura estabelece. Mas não, a gente ficou tão traumatizado que a gente simplesmente morreu. A gente entendia que vivia um monte de legalismo esquisito nos nossos tempos de neopentecostais,
que agora a gente acha que não existe mais um padrão de comportamento, de certo e errado, que a gente vive para o Senhor. A gente está tão traumatizado do tipo de espiritualismo vazio dos nossos tempos de neopentecostais, que parece que não existe mais espaço para a espiritualidade. Ficou lá, na Assembleia de Deus, a espiritualidade. Uma vez eu estava aqui na igreja sentado, chegou uma irmãzinha, aí se ajoelhou para orar na cadeira. Aí se ajoelhou para orar e tal, aí sentou, e aí viu que ninguém se ajoelhava, sabe, para orar. No final ela veio falar comigo para pedir desculpa. Ô pastor, eu não sabia que aqui vocês não ajoelhavam para orar. Eu disse, irmã, mas qual o problema, pelo amor de Deus, se for orar para o Senhor? Não é porque o pessoal não ajoelha que a gente condena que você se ajoelhe. Não, ajoelhe, irmã, pelo amor de Deus. Não é? A menina veio pedir desculpa, desculpa, porque eu orei antes do culto. Mas que igreja é essa que você vai pedir desculpa para o pastor, porque orou? Aí, minha irmã, pode fechar as portas. Fecha as portas, não tem problema não. Claro que nós não vivemos muitas das experiências externas que a gente abandonou dos nossos tempos de neopentecostais. Mas parece que a gente abandonou as coisas boas, que eram comuns, quando fazemos parte de, às vezes, igrejas mais avivadas. Eu lembro que uma vez, eu estava numa igreja, não na Manaim, em uma outra comunidade que eu participei, e chegou alguém de igreja pentecostal, um pouco desavisado, e no meio do culto deu um glória a Deus, bem alto. Glória a Deus! E meu irmão foi um burburinho na comunidade. E a galera olhando para o lado, quase que o pastor teve que pedir atenção. Gente, aqui, ó, tal. O pau da pessoa, obviamente, ficou constrangidíssima, né? Provavelmente a primeira vez numa igreja tradicional, ficou um pouco mais comedida, acabou o culto, foi-se embora. E eu estava lá atrás, eu lembro, acho que não sei se eu era recém-casado ou ainda ia casar com a Isa. Aí chegou o líder e louvou para mim e disse, Iago, você ouviu? Ouviu a pessoa que foi para o culto e gritou, Satanás reina? Aí eu parei, olhei para ele, não, cara, ela não gritou isso não, ela gritou glória a Deus. E ele olhou para mim e perguntou, então por que o pessoal agiu como se ela tivesse gritado? Mas, bem, não precisa gritar no culto, a gente não grita. Mas a pessoa deu um glória a Deus, e parece que a pessoa está louvando o diabo. Está dando glória a Deus, tudo bem, é meio esquisito gritar alto do nada assim, está tudo bem. Mas a pessoa está louvando o Senhor, para o Deus dela, que ela ama, ela ouviu alguma coisa boa, que ela ouviu da pregação do Evangelho. Existe algum tipo de alegria espiritual manifesta no Senhor, mas a gente acha que o bonito é ficar com essa cara de vaca, que vocês ficam quase todo sermão quando eu prego. Entendeu? Porque todos, eu vou repetir, todos os pregadores que pregam convidados a Manaim, terminam o culto e me perguntam, ei, Iago, está tudo bem? Porque assim, o pessoal fica atento, legal, mas eu não sei se vocês estão atentos ou se morreu todo mundo assim, que é uma cara. Geralmente quando eu estou meio mal na pregação, que eu sinto que ninguém está prestando atenção, tem uns 2 ou 3 que ficam assim, ó, é para quem eu olho, o sermão todo assim, ó, para eu sentir que falo com alguém, né? E tudo bem, ninguém é obrigado a, sei lá, ser expressivo, se mexer, mas será que isso é nossa personalidade um pouco mais pacata? Se for, está tudo bem. Ou será que a gente não está nem aqui? Será que a gente deixou para lá? Nem se importa. Só senta aqui, está aqui de corpo presente, cumprindo um compromisso dominical, e o que for pregado, o que não for pregado, ai, está tudo bem, entendeu? Não importa, eu só vim cumprir o meu ritual externo, eu não vim encontrar Jesus, eu não vim viver a vida da fé com realidade, eu não vim para abrir o meu coração e orando, dizendo, Senhor Deus, por favor, fala comigo, abre o meu coração para Ti, me ajuda nos meus pecados, me transforma, eu quero ver Deus. Eu estou saindo da minha casa, eu estou pegando um ônibus, um carro, o que quer que seja, eu estou vindo para a Vila Peri, para esse culto, porque eu preciso ver o Senhor. Eu preciso de Cristo na minha vida, eu tenho que ser transformado, eu tenho que vencer os meus pecados, eu tenho que amar mais o Senhor, eu tenho que perdoar quem eu tenho que perdoar, eu tenho que amar quem eu tenho que amar. Deus me ajuda, porque eu preciso mais de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio da palavra, eu quero ser guiado por Ti na minha vida. Senhor, por favor, nesse domingo, que aquele homem que for pregar, que o Senhor use para ser voz de Deus na minha vida. E a gente chega aqui como quem tem fome e sede do Senhor, ou a gente chega aqui com o coração vazio, e chega com o coração vazio, e volta com o coração vazio. Porque se você não estiver aberto para ouvir a Deus, o Espírito vai falar, e você não vai conseguir ouvir, porque o teu coração não se importa mais. Ô Cris, eu não quero transformar vocês em pentecostais. Eu tive minha fase pentecostal já na minha vida, eu saí da igreja pentecostal, estou na igreja tradicional. Mas, ô Cris, eu sinto falta de tanta coisa do meu tempo de pentecostal. Eu não sinto falta daquilo que eu discordo, em termos teológicos até, mas fim de semana passado, eu fui pregar numa igreja pentecostal, em São Paulo. Fui dar umas aulas por lá. Sabe o que é interessante? Sempre que eu prego numa igreja tradicional, termina o culto, as pessoas vêm falar comigo. Sabe o que elas fazem? Elas pedem selfie. Tiram selfie para o Instagram. Terminava os cultos, onde eu pregava,
chegavam uns jovens para mim e diziam: pastor, eu posso orar pelo senhor? E eles oravam por mim. Você tem algum pedido de oração? Rapaz, estou com saudade de casa, tudo bem, me dá hora para minha saúde, tenho que dar umas aulas. Pegavam na minha mão e oravam por mim. Pastor, Deus abençoe o pastor Iago, só dei força, vigor e tal. Terminava e ia embora. Nos 10 dias que eu fiquei em São Paulo agora, não teve um único dia que eu saía de uma aula, de uma reunião, de uma palestra, de uma pregação, que não tivesse uma pessoa, um jovem, uma velha, uma senhora, que dizia: ei, eu posso orar por você? E oravam por mim. Eu estou nesta igreja há 10 anos, e há 10 anos não teve uma viva alma que terminasse um culto e perguntasse: ei, pastor, posso orar pelo senhor? 10 anos, um monte de ex-assembleiano aqui, um monte de ex-pentecostal aqui. O que aconteceu? O vigor ficou lá. Você veio para cá atrás de quê? De uma boa teologia. É só o que eu escuto. Você quer ser membro da Manaim por quê? Não, porque tem uma boa pregação. Tem uma boa pregação, tem uma boa pregação. Sabe o que é que eu nunca ouvi? Porque é uma igreja vigorosa no Senhor. Nunca ouvi. Por que você vai ficar na Manaim? Porque é uma igreja que os irmãos amam a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Nunca ouvi. O que eu ouço é: tem uma boa pregação. Querido, se você trocou o seu vigor espiritual por boa pregação, volte para a Assembleia de Deus. Pode voltar, tem minha bênção. Se o teu coração está aqui para degustar teologia, foi bom esse sermão, hein? Esse teve boas doses de calvinismo. Excelente. Rapaz, essa predestinação está bem passada. Gosto. Se você veio para isso, volte para a Assembleia de Deus. Mas se você está aqui para amar mais o Senhor, para ter o teu coração ardendo por Deus de verdade, para continuar uma vida de oração fiel, querido, se você deixou sua paixão por Deus nos bancos da sua antiga igreja, porque você acha que você tem que estar aqui quieto e calado, simplesmente ouvindo um discurso bonitinho de teologia e voltar para sua casa e viver às vezes uma vida miserável que você disfarça que não tem, não vale a pena. Porque essa era uma igreja que seria vomitada por Jesus. É isso que o texto diz. Jesus estava a ponto de vomitá-los de sua boca. Sabe o que é isso? Uma igreja morna, uma igreja opaca, uma igreja sem vigor espiritual, é uma igreja que causa nojo em Jesus. Essa é a linguagem. Eles seriam vomitados. Já teve ânsia de vômito? Eu lembro quando eu fui fazer a pesquisa com moradores de rua na Praça do Ferreira, e mais no começo da pesquisa eu tinha a ideia de participar meio de tudo da vida dos mendigos. E aí tinha os caras comendo lixo. Eu disse: eu vou comer lixo também. Eu cheguei lá no lixo que eu estava comendo, eu olhei para a lata olhou para mim e eu vomitei. Tu acha que eu comi? Eu não precisei. A simples ideia, a imagem mental de que eu ia pegar aquele monte de coisa com chorume e tapuru e colocar na boca foi o bastante para eu não conseguir. Eu só vomitei. Eu imagino um Jesus que olha para a gente, e olha para a gente como algo que gera nele ânsia de vômito. Jesus tem ânsia de vômito, vomitará se ele colocar a gente na boca dele. Se ele olhar para o nosso cristianismo frio e morno, para a nossa vida com Deus, que não tem comprometimento, que não tem verdade, uma vida com Deus onde os sacrifícios são todos muito bem calculadinhos, onde a gente não perdoa direito, perdoa só até acolá, onde a gente não aceita nada, nunca caminha uma segunda milha, a gente esquece Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente quer um pouquinho mais de religião, aí vem para cá, e sabe o que acontece? É um bando de reclamão. Aí não, acho que o culto tinha que ser mais assim, eu acho que o louvor tinha que ser mais assado, eu acho que a pregação tinha que ser mais daquele jeito, e a gente fica aqui como um bando de degustador de igreja, que tem uma fé opaca e inútil. A gente não evangeliza mais ninguém, não prega mais para ninguém, não ama mais ninguém, não perdoa mais ninguém, e vive igualzinho o mundo, só perdoa o que o mundo perdoa, só sacrifica o que o mundo sacrifica, e a gente não tem mais um coração derretido e apaixonado pelo Cristo vivo, não tem mais nenhuma emoção real por Jesus, não procura mais Jesus em oração, não procura mais Jesus na vida com Deus, não quer mais ouvir Jesus ansiosos para que Ele fale por meio da palavra. A gente vive agentes passivos do Evangelho, mas o texto diz que Ele está prestes a vomitar. Essa é uma palavra de esperança, porque Jesus ainda não os vomitou, mas Jesus vomitará se não houver arrependimento, se não houver mudança. Essa é uma palavra de alerta muito forte. Para você ter uma vida que causa nojo em Jesus, não basta você estar no mundo fazendo coisas terríveis, não. Para você ter uma vida que causa nojo em Jesus, não basta
você está entregue ao pecado mais terrível, nas coisas mais imorais. Para você ter uma vida que causa nojo em Jesus, basta você estar aqui, ouvindo sobre Jesus, domingo após domingo, e continuar satisfeito com a vida de fé parca, fria. Queridos, a frieza espiritual é uma coisa que a gente vai deixando, e cada vez mais a temperatura da nossa fé vai baixando, e a gente não faz nada para encontrar de volta amor e paixão por Cristo Jesus. E Satanás nos leva devagar. Nunca vou esquecer das palavras do Carlinhos, em uma das assembleias mais difíceis que já tivemos: Satanás não tem pressa. Satanás não quer te congelar de hoje para amanhã, não. Ele quer baixar a temperatura devagar todo ano. Ele só quer que você se engaje um pouco menos, que você se importe um pouco menos, que você viva com Deus um pouco menos, que você ore menos, que você leia menos, que você se relacione menos, e você nem perceba. Porque é isso que acontece com essa igreja. Essa igreja não percebe. Essa igreja causa nojo em Cristo, e esta igreja não percebe. É isso que diz o verso 17. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja tem confiança no que tem: sou rico, sou bem de vida, não preciso de nada, Deus provê, Deus concede, Deus me dá, está tudo bem, está tudo lindo, está tudo ótimo. Mas eles não sabiam que eram infelizes. Eu acho isso muito interessante, sabe? Porque se você não sabe que é infeliz, você é feliz, não é não? Ora, se eu sou infeliz e não sei, então é porque o que eu sinto não é infelicidade, é felicidade. Então, se eu sinto felicidade sem ser feliz, eu sou feliz. Eu fico brincando: se você fingir que é feliz por tempo bastante, você é feliz no fim das contas. Mas a felicidade verdadeira, a única felicidade possível a um crente, que é a felicidade de ter a sua vida derramada em Cristo Jesus, é uma felicidade que, quando falta, gera esta infelicidade cósmica diante da existência, que pode ser afagada, pode ser amortecida, anestesiada pelas riquezas. Esses homens não sabiam que eram infelizes, porque as riquezas não deixavam eles sentir infelicidade. Eles tinham tudo. Se eles estivessem maus com Deus, tristes, podiam se consolar nas coisas. A pior coisa de ter posses, recursos, dinheiro e poder é que você consegue achar que é feliz. Você consegue achar que está tudo bem. Você consegue achar que chegou lá. Porque o que eu sinto é felicidade, o que eu sinto é prazer. O problema é que quando essas coisas somem, quando some o dinheiro, quando some os recursos, quando some os anestésicos de uma vida bem-sucedida, o que é que sobra? Só sobra a clareza de que abandonamos o Senhor, de que abandonamos a verdadeira vida com Deus. Você não sabe. Eu acredito que isso é terrível, porque quando a gente sabe que está errando, aí é fácil. Quando a gente sabe que está em pecado, é porque o Espírito ainda está falando no nosso coração. Triste é quando a gente não sabe, é quando acha que está tudo bem. É se eu te perguntar: está bem com Deus? Você me responde: sim, sim, pastor, está tudo bem com o Senhor, está tudo bem na minha vida com Deus. E você responde sinceramente, você não está mentindo para mim, porque você acredita nisso. Mas Jesus não acredita nisso, porque Ele sabe como você vive. Muitas vezes nem sabemos que somos crentes mornos. Você pode se sentir feliz, você pode se sentir bem, mas está vivendo longe do Senhor, sem saber que é miserável e pobre, mesmo sendo rico, sem saber que está cego, mesmo sendo conhecido pela cura que você traz para os olhos. Essa igreja vivia na cidade do pó frígio, que inventou a cura para os olhos, inventou um colírio que limpava os olhos, mas eles estavam cegos. Não sabiam que estavam nus, mesmo sendo a principal manufatora de tecido daquele tempo. Estavam nus. Aqueles amornidão espiritual vem de achar que está tudo bem. É de ser o fariseu na oração com o publicano, onde a gente diz: obrigado que não sou eu, Senhor. Obrigado que não sou eu disciplinado na assembleia. Obrigado que eu não sou igual a esses aí, pastor. Obrigado, Deus, que não sou eu, porque eu sou fiel. Não, eu acho direito. Eu sou manso e calmo, humilde de coração. Obrigado, Senhor, porque eu sou melhor que esses aí tudinho. Essa é a oração de quem não sabe que está cego, de quem não sabe que está nu. Obrigado, Senhor, porque eu nunca andei fora da linha. Obrigado, Senhor, porque nunca me pegaram. Obrigado, Senhor, porque eu oferto mais que todos eles. Obrigado, Senhor, porque eu estou no culto.
Obrigado, Senhor, porque eu estou na obra missionária. Obrigado, Senhor, porque eu me sacrifico, eu faço. Esses outros aí não estão fazendo, não. Esse é o espírito daquele que ainda não entendeu, que está morno, que está cego, que está pobre, que está nu. A mornidão vem de achar que está tudo bem. A mornidão vem de achar que você não precisa de nada, porque a mornidão agrava a autossuficiência. A mornidão vem de não saber dos próprios pecados, de não ser constrangido pela própria fraqueza. Mornidão é não buscar riqueza em Deus. Mornidão é não enxergar corretamente. É isso que ele vai dizendo a partir do verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. A verdadeira riqueza não está na posse que temos, a riqueza verdadeira está naquilo que temos do Senhor. Diz, compre vestes brancas para se vestir, para que a vergonha de sua nudez não fique evidente, colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Essa igreja tinha tudo, mas não tinha tudo que era realmente importante. Mornidão é estar com os olhos doentes e não enxergar as coisas do jeito de Deus. Há um problema numa igreja que vive na casca da fé. Veja, se você lembra das outras cartas para as outras igrejas, essa igreja é muito diferente das outras, porque nessa igreja não tem nenhum problema de perseguição, enquanto as outras tinham. Nessa igreja não há nenhum problema doutrinário, enquanto nas outras tinha. Nessa igreja não há nenhum problema moral interno, enquanto nas outras havia. Não há aqui um problema de pobreza e miséria, como nas outras havia. Qual o problema dessa igreja? O problema dessa igreja era o conforto. Era porque eles queriam viver uma vida de fé que não custasse nada. Uma vida de fé onde tudo estava bem. Um dos diabos do livro Cartas do Diabo ao seu aprendiz, do C.S. Lewis, onde ele mostra a história de um diabão mais velho ensinando um diabo mais novo a como tentar os homens e afastá-los de Deus. O conselheiro diz que a estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e nem postes indicadores. O verdadeiro caminho para o inferno, meus irmãos, não é da frieza absoluta, é da mornidão. Não é de nós encontrarmos a desgraça do sofrimento, é nós nos acostumarmos à inércia de uma vida que vai bem. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, é recebendo a disciplina do Senhor. O verso 19 diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Ah, queridos, é tão bom quando Deus nos bate, quando Deus tem a misericórdia de fazer com que os nossos pecados sejam pegues. Isso é misericórdia. Misericórdia quando a gente é encontrado no pecado. Sabe o que é ser abandonado por Deus? É você estar pecando há anos e anos e ninguém te pegue ainda. Sabe o que é ser abandonado por Deus? É nunca você ter falhado em esconder os seus rastros. É nunca terem percebido. Você conseguir enganar muito bem. Você mentir e ninguém tem uma prova para dizer que é mentira. Isso é ser abandonado por Deus. É você não ser disciplinado. Mas Deus repreende e disciplina aqueles que Ele ama. O filho amado é aquele que Deus vai dando oportunidade de novo, de arrependimento. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Mornidão é falta de arrependimento. Mornidão é falta de abrir o próprio coração para ser transformado e cuidado. Mas também tem outra coisa aqui. Está no verso 20. Diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Talvez seja um dos versículos mais mal percebidos da Escritura, porque nós usamos como um texto evangelístico, né? Você que é descrente, Jesus está à porta do seu coração, batendo para entrar, abra o seu coração para Jesus. Ô querido, se fosse isso, era muito bom, mas esse texto é muito triste. Jesus está batendo na porta de uma igreja, Ele está batendo na porta da igreja, pedindo para entrar na igreja. Vocês são uma igreja, vocês têm um culto todo domingo, vocês pegam um pão e um cálice, dizem que é o meu corpo e o meu sangue, e eu não estou aí. Vocês me enxotaram para fora da religião de vocês. E aí tem toda a casca de espiritualidade, cantam músicas que falam de Jesus, fazem orações em nome de Jesus, ceiam o corpo e o sangue de Jesus, leem uma Bíblia que fala de Jesus, mas Jesus
não estava lá. Podemos, irmãos, ter toda a casca de espiritualidade, mas não termos Cristo no nosso meio. Jesus pode estar lá fora e a gente ter batido a porta na cara dele, porque não queremos viver uma vida real com ele, não queremos fazer aquilo que ele cobra de nós, não queremos entregar a nossa vida para ele, queremos a religião, mas não queremos Cristo. Muitos de nós anseiam pelo céu, porque anseiam a rua de ouro, anseiam pelos céus, porque anseiam ver o mar de vidro, anseiam pelos céus, porque querem ter os olhos limpos de todo o sofrimento. Mas se Jesus não estivesse lá, pouco faria diferença. Pouco faria diferença. Eu quero ir para o céu, porque eu quero uma aposentadoria premium, nas mansões celestiais. Mas quando foi a última vez que a gente pensou, meu Deus, eu quero ir para o céu, porque eu preciso ver o meu Cristo, porque eu quero olhar meu Jesus nos olhos, porque eu quero encontrar o meu Salvador. Eram os puritanos que muito retoricamente, de forma muito poética, diziam, eu prefiro ir para o inferno com Jesus, do que para o céu sem ele, porque o céu sem Jesus seria o inferno. Porque nós queremos no fim das contas a fé? Porque queremos no fim das contas a religião? Porque queremos no fim das contas vir aqui todo domingo? Porque queremos um afago para a alma? Porque queremos um grupo de amigos? Porque queremos uma ética conservadora? Ou porque estamos desesperados por esse Cristo, como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador? Porque se tirarmos Cristo do centro, nós vamos todos para o inferno, a partir de uma igreja. Se Jesus não for o motivo, eu desço do púlpito direto para o inferno. Se Jesus não for o motivo, nós temos uma comunidade sem Cristo, uma igreja sem Jesus, meu Deus, o que é isso? Uma igreja sem Jesus. Podemos cantar os louvores, podemos ouvir as pregações, podemos ter a melhor teologia reformada, e podemos sair daqui direto para o colo do capeta. Simplesmente porque tiramos Cristo do centro de nossas vidas, porque vir para cá não te salva, ouvir um bom sermão não te salva, cantar um belo louvor não te salva, participar desse culto aqui por uma hora não te salva. Só o que te salva é o teu coração depositado nas graças de Jesus. Se ele não for o motivo, se ele não for a razão, se ele não for tudo para você, você não tem nada. Sem ele só sobra miséria, morte e dor. Será que nós podemos viver uma vida com Cristo e abrir o nosso coração para que ele venha fazer as pazes com a gente? A linguagem de entrarei e cearei com ele tem a linguagem de fazer as pazes. A ideia de você comer com alguém no mundo antigo era a ideia de criar um relacionamento. A gente tem isso hoje em dia, né? Você está meio brigado com alguém, você diz, cara, vamos tomar um café? Tomar o café é quase que, não precisa ter café. Vamos tomar o café e nem tem café. Você só quer conversar com a pessoa. No mundo antigo, sentar para cear com alguém era uma forma de estabelecer um relacionamento. Veja, o Cristo que estava às vias de vomitá-los, ainda batia na porta e dizia, eu quero comer com vocês. Eu estou quase vomitando, mas eu ainda quero comer com vocês. Abre o coração, abre a porta da tua vida, vem viver comigo, que eu cearei, eu farei as pazes. Queridos, Jesus está disposto a fazer as pazes com você. Se você abrir o seu coração para Ele, Ele vai fazer as pazes. Você não quer estar de mal com Deus. Acreditar de mal com Deus não é como estar de mal com um coleguinha da escola, com um filho, não é estar brigado com um parente. Estar brigado com Jesus é estar mal com o seu Salvador, é estar mal com o Senhor do universo. Mas Ele bate na porta da sua igreja, pedindo para entrar na sua igreja. Que vida temos vivido então, irmãos, se nós não fizermos as pazes com Jesus, se nós não abrirmos a nossa vida de comunidade para Ele, se tudo não passar a ser mais sobre Ele, mais por causa dEle. Você pode dizer, pastor, mas você está falando aí sobre riqueza e tal, a gente nem está com essa bola toda não, pastor. Não tem ar-condicionado, ventiladorzinho, parou esse aqui, Satanás levou esse aqui, tem que orar para Deus ressuscitar, que cada ventiladorzinho conta para a gente. O banheiro é meio ruim, pastor, o negócio está meio mais ou menos, não é tudo isso não também, pastor, todo ano assim a gente, bate a meta mais ou menos todo mês e gasta tudo em tijolo aí para... O que é que a gente tem aí em volta para também... Mas veja, não despreze, não menospreze o quanto nós podemos nos encantar por pouco, o quanto podemos ser tomados por pequenos crescimentos e pequenos confortos que vão surgindo. Maneio é uma igreja que tem crescido, graças a Deus. Tem tido mais recursos, graças a Deus. Tem melhorado em infraestrutura, graças a Deus vai melhorar ainda mais se Deus quiser. Se nós não tomarmos cuidado, é fácil que tijolos, que cobertas, que eventos tomem o lugar do próprio Deus no nosso coração. E a gente transforma a casca da fé em substituto para a própria fé.
Por que é que nós não podemos viver assim, irmãos? Porque nós temos já uma promessa de esperança para além dessa vida que é suficiente para tudo. Podemos não ter nada, podemos ter pouco. Nós temos a promessa de que um dia sentaremos no trono com Ele. Ao vencedor, diz o verso 21, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Queridos, há um trono onde os mornos não sentarão. Há um trono que você não vai sentar porque está sentado nessa cadeira aqui. Há um trono que você vai sentar se você fizer as pazes com Jesus. Se você se aproximar dele, cear com ele, deixar que ele entre na sua vida. Se você ouvir a voz dele, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abra a porta da tua vida, então ouça esse Cristo falar com você. Nós não precisamos de riqueza humana para ser uma boa igreja. A gente pode terminar essa reforma, colocar mármore em tudo e ainda assim ser vomitado por Jesus. A gente tem que comprar dele o que é valioso, desejar um trono que virá, para que possamos sentar com ele. Acima de tudo, temos que ouvir essa voz. Ele está falando. E a pergunta é: a gente está ouvindo? É assim que termina o texto, não é? Todas as cartas terminam com: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Você está ouvindo? Porque Deus está falando. Deus está falando na vida da comunidade. Deus não fala só nesses 50 minutos de pregação. Deus fala na vida da sua igreja. Deus fala nos aconselhamentos. Deus fala nas conversas no fim do culto. Deus fala quando estamos na casa uns dos outros, quando oramos juntos, quando servimos juntos. Deus fala nos louvores que cantamos, nas orações que temos. Deus fala nas assembleias. Ouvimos coisas nas assembleias ontem que valeram por 3 sermões de domingo, onde Deus fala com o seu povo, onde Deus cuida da sua igreja, onde Deus nos pastoreia. O Espírito Santo está falando, Cristo está na porta batendo e trazendo da sua voz. Você está ouvindo? Porque quando você ouve, há um fogo que aquece dentro de você. Porque quando você ouve, há uma chama que se ergue, se levanta e fica cada vez mais incandescente, e esse calor te move em direção a Ele. Quando o Espírito fala e você ouve, você entende que Ele está no meio de nós. A gente termina hoje essa segunda parte do livro de Apocalipse. A parte 1, no primeiro capítulo, a gente tem uma introdução ao livro. Na parte 2, capítulos 2 e 3, a gente tem essas 7 cartas às igrejas, onde a gente tem um Cristo que está no nosso meio, falando. Esse foi o título que eu dei para essa segunda parte: Ele está no meio de nós. É uma coisa que se diz na missa católica e que a gente esquece muitas vezes sobre a igreja. Ele está no meio de nós. Mas Laodiceia é a igreja que Jesus não está no meio dela. Jesus não está ali. E que igreja nós somos? Que igreja somos? Dessas 7, certamente somos um pouco de cada uma. Os alertas que Cristo traz são alertas do Espírito para a nossa própria comunidade. E no fim das contas, tudo o que precisamos é ouvir a voz do Espírito, para que Ele continue falando conosco, para que possamos vencer os pecados que são condenados aqui, mas encontrar em Cristo arrependimento e salvação, para que possamos recebê-lo em nossa vida, fazer as pazes com Deus, e então sermos levados como filho para um trono que só sentaremos se o nosso coração for fervoroso por Jesus. Que Cristo nos ajude, nos guie, mova o nosso interior em direção a Ele, para que nossa vida represente sua vontade nesse mundo. Senhor, eu oro e agradeço. Amém.